David Anthony foi condenado à morte. Pra quem não sabe quem é esse cara, ele é um cantor que ficou meio famosinho pelaquela música dele, Romantic Homicide. Era famoso pelo aquele tipo de música mais indie, melancólico, que fala sobre os problemas da vida dele e do relacionamento. E que na época vários adolescentes começaram a se identificar com as músicas dele. Mas a história que ele vivia na vida real era muito pior e muito mais sombria do que ele falava nas músicas. Na verdade, ele literalmente escreveu uma música do crime que ele iria cometer. Antes de entrar nesse escândalo todo sobre o David, vou apresentar pra vocês a vítima do caso, que era a namorada dele, Celeste Rivas. Ela era uma adolescente obcecada por Hello Kitty, gostava muito de cor-de-rosa e ela era conhecida por isso. E essa informação é extremamente importante para esse caso e eu vou dizer o porquê mais pra frente. Em abril de 2024, a Celeste, com 13 anos, saiu de casa e não voltou mais. A família registrou o desaparecimento dela e, segundo a versão da mãe, ela disse que iria pro cinema com um namorado dela. E no caso, esse namorado dela se chamava David. Na época, ainda ninguém tinha ligado os pontos, até porque era pouca informação até aí. Então a Celeste entrou na lista de pessoas desaparecidas, com cartazes e várias coisas espalhadas. Mas a internet começou a notar um comportamento meio estranho vindo do David nas lives dele, que às vezes aparecia Celeste de canto, só que ainda ninguém sabia quem era. As pessoas perguntavam e ele começava a agir extremamente estranho, ficava arisco e algumas vezes chegou até a encerrar algumas lives. Our media trained you. No, you didn't. That's controversial. It's controversial of kids. Really good. Okay, It's bye. been a good one. Bye. Bye, guys. Mwah, 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 mwah. Oh my. Delete everything. Delete. Era como se ele realmente estivesse devendo algo. E tava. E ficou nessa durante um ano, a Celeste desaparecida e o David agindo estranho nas lives dele. Aí chega setembro de 2025, que um morador de um bairro nobre de Hollywood Hills ligou pro reboque dizendo que tinha um carro acumulando muitas multas e tava vindo um cheiro extremamente estranho dele. Dito e feito, o reboque foi lá e tirou o carro. Aí, 2 dias depois, um funcionário do reboque ligou pra polícia relatando que tinha um carro lá com um cheiro extremamente insuportável. A polícia foi lá pra ver o que era, abriu o porta-mala do carro e viu que tinha um corpo em decomposição avançada dentro de um saco plástico. Pra vocês terem ideia, tava tão avançado a decomposição daquele corpo que foi quase impossível a identificação inicial. E um detalhe importante, a vítima tinha uma tatuagem no dedo indicador direito. Aí foram checar o dono do carro e estava registrado que era um Tesla no nome de David Anthony. No caso, o David, o cantor. Até essa altura, a polícia começou a investigação e a internet já estava sabendo disso também, porque as informações se espalham extremamente rápido. E era uma evidência atrás da outra. A primeira evidência era a tatuagem, que o David tinha uma tatuagem exatamente igual no mesmo dedo. A segunda evidência era a música que foi resgatada, no caso uma demo. E o nome dessa demo que os usuários conseguiram resgatar era literalmente o nome da Celeste. Nessa demo dizia que ele era obcecado por uma garota chamada Celeste, que ele sentia o cheiro dela nas roupas e até escutava a voz dela. Terceira evidência e uma das mais bizarras é uma música dele que se chama Romantic Homicide, que ele fala literalmente o que ele ia fazer com ela. E obviamente, quando isso ressurgiu no contexto do caso, foi literalmente o caos todo. E inclusive, em setembro de 2025, depois de encontrarem o corpo da Celeste em um show dele, ele fez uma referência direta a esse crime que ele tinha cometido. Algumas pessoas não entenderam nada do que ele tinha feito e algumas outras já começaram a achar estranho e suspeitar de algo. E uma outra evidência que foi que eu disse pra vocês guardarem a informação que eu falei, que a Celeste gostava extremamente da Hello Kitty, é que ele direto estava usando acessórios da Hello Kitty e até falava numa música sobre. E obviamente isso era pra agradar a Celeste. Com todas essas informações aí, a polícia foi investigar a casa do David, com um investigador particular chamado Steve Fisher. E o que o Fisher tinha encontrado era extremamente perturbador. A primeira coisa foi ferramentas agrícolas, coisas que você, assim, espera encontrar em uma fazenda, não em uma mansão de Hollywood Hills. Fisher disse que podia ser objetos para se livrar de um corpo. A segunda coisa que ele encontrou foi extremamente bizarro, foi um burn cage, uma
gaiola incineradora, que estava ainda na caixa dela. Esse equipamento é capaz de queimar as coisas em 870 graus Celsius. E as cremações humanas são feitas em 760 graus. Ou seja, né, aí já dava pra entender o que David queria fazer com o corpo da Celeste. Outra coisa que acharam também foi que David tinha CP acumulado no computador dele. Em setembro de 2025, um grande júri começou a ouvir as testemunhas. Depois disso, o caso ficou um pouco parado em processo, não teve mais notícias, e enfim, ficou mais ou menos uns 6 meses assim. Em abril de 2026, literalmente esse mês, David foi acusado por homicídio em primeiro grau e algumas circunstâncias especiais, como abuso contínuo de menor de 14 anos e mutilação de restos mortais humanos. O promotor distrital de Los Angeles foi a público dizer que o David mantinha relação sexual com a menor de idade, que no caso era Celeste, antes mesmo dela completar 14 anos, ou seja, ela tinha 13 anos e ele tinha 20 anos. E quando a Celeste estava ameaçando de expor tudo isso que o David estava fazendo, ele matou ela para proteger a própria carreira. E com tudo isso em mãos, juntando, ele pode enfrentar prisão perpétua ou pena de morte. Não tem uma data específica de quando vai sair a condenação dele, só tem isso aí, que é o que possivelmente vai acontecer com ele, e por enquanto ele tá detido e sem fiança. E se você chegou até o final do vídeo, eu agradeço muito por ter visto. Esse é o primeiro de muitos vídeos que eu vou postar no canal, e eu espero que vocês apoiem. E só de vocês ter assistido esse vídeo já significa muito pra mim. E se você curtiu, fique por aqui, porque com o tempo vai ter mais vídeos sobre casos criminais.